Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD Online. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Nós estamos estudando uma série de lições e desta feita vamos estudar a 12ª lição, que é a penúltima lição desse trimestre para fechar, e o grande tema aqui, um tema extraordinário, criando filhos saudáveis. E esse tema de hoje ele vai se focar justamente na pessoa sacrossanta do Senhor Jesus, especialmente no período da sua infância, quando ele teve que aprender um ofício e os princípios basilares da fé judaica, e como isso aconteceu dentro da família, seu pai adotivo José, sua mãe Maria, que foram os escolhidos por Deus para que o Messias viesse ao mundo. E através dessa história de Jesus, que a Bíblia narra do nascimento até os 12 anos, e dos 12 aos 30 começa um novo período a ser enfocado, sem mostrar detalhes depois dos 12 até os 30. Mas a ênfase será na primeira infância, quando vamos estar observando até a adolescência de Jesus. Então o tema de hoje é criando filhos saudáveis. Como foi que José e Maria trabalhou para dar instrução a Jesus, se ele é 100% homem, 100% Deus, com as duas naturezas? Será que Jesus precisou de orientação? Jesus precisou de educação, de uma formação ética, social, educacional, o seu desenvolvimento cognitivo, físico, sensório-motor, o seu desenvolvimento intelectual, espiritual? Houve necessidades ou simplesmente as coisas aconteceram porque Jesus era 100% homem, 100% Deus? Então vamos ver nesta lição e aprender sobre aquilo que a Escritura nos mostra e tomar como parâmetro, padrão para aplicar às nossas vidas, às nossas famílias. Nós já passamos por 11 lições, como você vê aqui, desde a lição número 1 e chegamos, enfim, à lição de número 12. Todas as lições estão gravadas nesse canal da igreja, você pode assistir aí no link da EBD Família. E hoje estamos caminhando para finalizar mais um trimestre, para darmos início a uma nova lição. O objetivo dessa lição, os objetivos, na realidade, são 3, e ela está dividida em 3 capítulos. Primeiro, revelar a normalidade da família de Jesus, que não havia questões anormais, embora haja textos escritos fora das escrituras, chamados de pseudos escritos, ou seja, falsos escritos sobre a história de Jesus, narrando fatos inimagináveis, que está mais para um conto mitológico do universo imaginário do que para um fato histórico real, dada as anormalidades que apresentam da história de Jesus. Mas o verdadeiro testemunho da vida de Jesus está nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento, que anuncia o nascimento dele, eis que uma virgem conceberá, Isaías 53, que fala do seu desenvolvimento, embora mostre para nós de forma metafórica, no contexto poético de um canto, mas nós temos alguns indícios que apontam para a vida de Jesus. Então, as fontes confiáveis da historicidade de Jesus, da sua infância, estão nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, e em testemunhos que fortalecem a mesma ideia no livro de Atos dos Apóstolos. Então, houve uma normalidade na vida de Jesus ou não? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo,
abordar as fases da vida de Jesus conforme os evangelhos apresentam. São as únicas testemunhas confiáveis diretamente que podemos nos apegar, são os evangelhos. Então, como os evangelhos mostram essas fases da vida de Jesus? Terceiro, explicar o tríplice desenvolvimento do Senhor Jesus. Que este tríplice desenvolvimento. Então vamos lá e a lição nos mostrará. Veja que figura clássica aí essa imagem, Jesus entre os intérpretes da lei, dentro do templo, porque o templo mesmo, o local do sacrifício, ele ficava lá atrás, só quem tinha acesso eram os levitas. Aqui nessa região, aqui é um portão que dá acesso ao templo, o altar do holocausto. Aqui é o grande pátio e ao redor do templo havia as grandes colunas e um desses espaços ficavam as discussões. Então, está chegando aqui o casal José e Maria ali atrás, e aqui estão os mestres da lei, chamados de doutores da lei. Eles são os ensinadores da lei. O textuário diz: e crescia Jesus em sabedoria. O crescimento em sabedoria diz respeito ao crescimento cognitivo, que envolve a cognição, a capacidade intelectual. E a estatura, que diz respeito ao crescimento físico, humano, onde ele desenvolve todas as suas capacidades sensório-motoras, que a capacidade de locomover, mover-se, e o corpo dele está se desenvolvendo e se adaptando a novas realidades. Sabe que, principalmente na adolescência, o adolescente quebra muitas coisas dentro de casa, que ele está desenvolvendo, e ele não tem toda a habilidade, o controle ainda das dimensões do corpo. Ele vai aprendendo aos poucos. Ele passa um braço de mais, de menos, sofre dores no corpo, que são as dores do crescimento. Então Jesus passa por esse desenvolvimento de sabedoria, vai desenvolvendo, e nessa sabedoria, que é essa capacidade cognitiva, intelectiva, que envolve o intelecto, é quando você vai tomando conhecimento sobre a vida e você mesmo, que até certo ponto a criança não sabe que ela vai morrer, que existe morte, que a morte ofende, que a morte traz tristeza, que ela está ao nosso redor, mas ela já experimenta os sintomas disso quando alguém lhe tira da mão um brinquedo, um objeto de sucção, de apego que ela tem, e ela clama, ela chora, o bebê, e quando coloca na sua mão aquele objeto de borracha, ela para de chorar. Ou quando lhe dá uma mamadeira. Então, quando lhe tira, ela chora. Então, essa ideia da perca já vai surgindo e já vai se formando no seu, na sua capacidade intelectiva, na sua cognição. Quando o intelectivo é voltado ao intelecto, já vai se formando as primeiras ideias de que a vida, ela tem percas, e as percas causam dores. Mas isso ela só vai tomar consciência com certa idade, de 5, 6 ou 7 anos de idade. Vai depender muito da criança. E Jesus, ele crescia em sabedoria, que nos mostra que ele tem um crescimento saudável do campo cognitivo. Em estatura, no campo físico, sensório-motor, e em graça para com Deus e os homens. Então aqui a gente vê que Jesus vai crescendo em intimidade espiritual com Deus e com os homens, que é essa questão da socialização, da comunicação, da interação com o meio. Então Jesus tanto tem esse crescimento espiritual, quanto tem esse crescimento social, porque ele está crescendo em graça para com Deus e os homens. Graça que não é poder, não é uma coisa extraordinária. Graça que é essa ideia de você estar agradando a Deus, cair na graça de Deus ou cair na graça dos homens. Ser recebido, reconhecido, e vai interagindo, né? Aqui
mostra da relação espiritual e social, ou sócio-espiritual ao mesmo tempo. Vamos dar mais detalhes no capítulo que trata desse ponto. Mas o importante é que nós estamos vendo que não existe anormalidades na infância de Jesus. Verdade prática. A vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. José e Maria trabalharam intensamente para dar a Jesus a melhor educação possível dentro das suas condições. E é possível perceber a partir de textos que Jesus recebeu uma educação doméstica, uma educação pública, no que diz respeito a ir à sinagoga, a ir ao templo, a participar da sua comunidade, a participar da sua sociedade. Ele está inserido de forma ativa, o que nos mostra que seus pais estavam trabalhando por isso, nesse processo de acompanhamento, de educação, de formação da pessoa de Jesus como ser humano normal, né? Então, a Bíblia não mostra que houve na vida de Jesus algo anormal em relação ao seu crescimento, seu desenvolvimento como uma criança. O que nós podemos aprender sobre a vida de Jesus até os 12 anos de idade? Nós montamos essa tabela para você, com a ordem cronológica dos fatos que envolvem a vida de Jesus, para tentar facilitar esta aula, né? Então, nós temos o nascimento de Jesus por volta do ano 6 ou 4 antes de Cristo. Como é que é isso? Antes de Cristo. Se ele é o Cristo, existe uma falha na cronologia que foi estabelecida. Nós vivemos do calendário juliano-gregoriano. Júlio César, que organizou o primeiro calendário romano, e Gregório, por volta do quarto século, é quem vai organizar, reformular esse calendário, se chama juliano-gregoriano. Então, quando se avaliou, se encontrou que entre os anos bissextos e que existe uma permuta de anos e os meses judaicos, que um ano até hoje, o calendário judaico, um ano ele vai ter 13 meses, outro ano vai ter 12 meses. Então se calculou que havia uma falha de 4 a 5 anos, o que só pode ser computado para aproximar da data-chave do nascimento de Jesus, observando os dados ao seu redor, que ele teria nascido por volta do ano 6 ou 4 antes de Cristo. Antes de Cristo aqui é uma referência ao calendário, à era que se fala, não a pessoa em si. Por isso que diz que o nascimento de Jesus se dá por volta do ano 6, 4 ou 5. Então é a data aproximada. E como isso é estabelecido? Jesus vai nascer em Belém da Judéia. O texto sagrado nos mostra que ele nasce no período de Herodes o Grande, que é o rei da Judéia. Herodes, ele foi empossado na Judéia, sendo idumeu, pelo Império Romano. O imperador Augustus, quem ele colocou no poder, que foi o primeiro imperador. Júlio César foi apenas um general, mas o imperador foi Augusto, que era o sobrinho dele, e que começou o seu império em 27 até 14 depois de Cristo, e foi sucedido por Tibério. Ambos são citados nas escrituras, tanto Augusto quanto Tibérios, como imperadores daquela época. A gente pode ver aqui em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2 do Evangelho de Lucas, nos diz: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto. Capítulo 3, no 15º ano
reinado de Tibério César. Veja, 15º ano do governo de Tibério César. Então, Tibério está aqui, e aqui está Augusto. Então, Jesus vai nascer no período que o imperador Augusto está no comando, né? Ou seja, se ele começou em 27 a.C., Jesus vai nascer 22 ou 21 anos depois que Tibério está, quer dizer que Augusto está no poder. E nós temos aqui que os romanos, antes do Império, desde os dias de Pompeu, que é o período da República, o final está o período de transição de República para Império, vai entregar o poder a Herodes o Grande no ano 37, veja, antes de Augusto, tá certo? Então, Pompeu chega, domina a Palestina por volta do ano 64, 66, aí, antes de Cristo, coloca a Palestina como sendo uma extensão do domínio da província da Síria, conforme diz também Lucas capítulo 2, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Ou seja, o procurador da Síria, que aqui é titulado como governador, é Quirino. E Quirino fica com o comando da Judéia. E Herodes fica debaixo desse governo. Tá certo? Da província da Síria. Então Herodes o Grande, o Idumeu, ele começa a governar e ele se torna o rei da Judéia, região sul. Jesus vai nascer em Belém da Judéia, região sul, não na Galileia, região norte. E o texto sagrado nos mostra que Herodes está no poder, porque o capítulo 1 de Lucas, versículo 5 diz: nos dias de Herodes, rei da Judéia. Não envolve Galileia, rei da Judéia. O rei da Judéia, da família de Herodes, é justamente o Herodes o Grande, que começou em 37 a 4 depois de Cristo. O Evangelho de Mateus, capítulo 2, diz que, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, vieram os magos. Então Herodes é o rei da Judéia. Veja a região sul, isso é muito importante aqui. Logo, Herodes vai morrer. Esse Herodes, ao tomar conhecimento do nascimento de Jesus, projetou a matança de todos os bebês. E isso quando os magos chegaram. Os magos perguntaram a quanto. Ele perguntou aos magos: há quanto tempo vocês viram essa estrela? E eles disseram: há 2 anos. Se Jesus nasceu por volta do ano 4 antes de Cristo, que Herodes está governando, ele vai até 4 depois de Cristo, de 4 a 5, esse episódio deve ter acontecido por volta do ano entre 4 a 3 antes de Cristo, a matança dos meninos. Por quê? Provavelmente o garoto Jesus já está com 2 anos, porque os magos vão até a casa e vão encontrar o menino, diferente dos pastores que foram até a estrebaria de Belém. Eles estão morando numa casa em Belém e não na estrebaria, tá certo? E eles encontraram o menino dentro de casa e não no colo da mãe, nem numa manjedoura. Os magos é totalmente diferente. Então aqui o menino ele já está grandinho, isso que podemos ver. E eles vão para o Egito. E Deus diz no Evangelho de Mateus para ficar lá até que aqueles que querem matar o menino venham perecer. O capítulo 1 de Mateus, versículo 13, diz: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e
permanece lá até que eu avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. O versículo de número 15 diz: E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Então eles ficaram, essa referência aqui, a Mateus 2,15. E o que foi que aconteceu? Versículo 22 diz assim: Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judeia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, quando retornaram do Egito. Ou seja, Arquelau, que vai reinar no lugar de Herodes o Grande, vai reinar de 4 antes de Cristo. Veja que foi antes de Cristo que eles foram para o Egito e vão retornar até 6 depois de Cristo, parte da Judeia e Idumeia. Ou seja, o menino Jesus está aí por volta dos seus 7 aninhos, quando vai voltar de 6 a 7 anos do Egito. Essa é a média, né? Porque Arquelau está reinando. O reinado de Arquelau, ele é curto, de 4 a 6, ou seja, 2 anos. Ele ficou com parte da Judéia, Samaria e Idumeia. Quando Jesus volta, José e Maria com o menino. Logo, os romanos dividiram a Galileia entre Herodes Antipas, que foi de 4 a 39 a.C., ficou com a Galileia e Pérea. Ele executou João Batista e conheceu Jesus nos dias da crucificação. Conforme Mateus capítulo 14, que é citado os 2 Herodes, o segundo Herodes, que ficou com a segunda parte, ele ficou com Galileia e Pérea, a parte leste. Herodes Filipe ficou com Gaulanites, Traconites, Betaneia e Paneias, que fica ao norte do mar da Galileia, onde está a Cesareia de Filipe, que ele vai mudar o nome de Manias para Cesareia de Filipe, que pertence a Filipe e Cesareia em homenagem a César. Esse Filipe aqui vai perder a esposa para esse Herodes aqui, Antipas. E João Batista vai denunciar esse pecado de Herodes, que vai levar à execução de João Batista. Capítulo 14, versículo 3 diz: Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Herodes Filipe. Então a Galileia agora ficou dividida em 2 partes entre os filhos de Herodes. E esse Herodes Arquelau, que reinou por 2 anos, foi removido e foi dado o governo aos governadores romanos. E Copônio começou a governar em 4 depois de Cristo, ou seja, a Judéia, a região sul, a região norte e leste ficou ao comando dos 2 filhos de Herodes, e o terceiro Herodes Arquelau foi deposto e exilado. Então, Copônio governou de 4 a 6 depois de Cristo, foi pouco tempo. Marcos Ambívios, de 9 a 12 depois de Cristo. Anio Rufo, de 12 a 15 depois de Cristo. Valério Gratus, de 15 a 26 depois de Cristo. E Pôncio Pilatos, que começou a governar no ano 26. Ou seja, se Jesus nasceu entre 5, 6 ou 4, quando Jesus estava com 19, 20 ou 21 anos de idade, foi quando Pôncio Pilatos começou a governar a Judéia, percebe? O Pilatos, que vai julgar Jesus nos últimos dias, ele só chegou à Judéia quando Jesus estava por volta de 20 a 21 anos de idade. Essa é a proposta. Jesus teve uma vida comum na Galileia, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 4. Ele tinha por costume ir às sinagogas, fazia peregrinações anuais com seus pais para Jerusalém, e uma dessas foi com 12 anos, quando ele vai discutir e responder aos mestres da lei as suas perguntas. Então Jesus tinha uma vida comum. Todo ano seus pais tinham por tradição ir a Jerusalém.
Ele participava nos finais de semana da sinagoga local em Nazaré, foi criado em Nazaré, da Galileia. Aos 30 anos vai ser batizado por João e iniciar o ministério, mudando-se para Cafarnaum, né? E aí começa o seu ministério. A nossa introdução nos diz assim, olha que cena linda, José e Maria com Jesus crescendo dentro de casa de forma saudável. O Senhor Jesus nasceu em uma família normal, ele teve como pai José e como mãe Maria. É interessante que a Bíblia não deixa por menos isso. Você vai dizer que ele é filho de José e Maria. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, aliás, capítulo 4, quando Jesus chega na sinagoga, que ele termina de ler o texto, o versículo 22 diz assim, 4 e 22 de Lucas, todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saiu dos lábios e perguntavam, não é este o filho de José? Que fica claro que ele e seu pai são conhecidos daquela sinagoga. Não é este o filho de José? Deus falou em sonhos com José a respeito da concepção virginal de Maria por meio da obra do Espírito Santo. Não temas receber Maria como tua esposa, que nela está gerada é obra do Espírito Santo. Por isso ele se tornou o pai adotivo de Jesus. A criança concebida no ventre de Maria era de fato o Verbo que se fez carne e habitou entre nós e revelou a sua glória. Nesta lição estudaremos o desenvolvimento de Jesus dentro da família de José e Maria, seus pais. Nosso propósito é extrair lições da casa de nosso Senhor, que nos auxilie nos desafios familiares atuais, né? Direto da casa. A tradição chama de Sagrada Família, né? Mas é tradição. A Bíblia não diz isso, a Sagrada Família, porque eles foram escolhidos para criar Jesus, o casal. Jesus é chamado de primogênito de Maria, nasceu o seu primogênito, né? Era necessário que Jesus tivesse um pai adotivo, quer dizer, um referencial humano, né? Isso era importante. Então, uma família normal. Dados gerais da família de Jesus. Se a gente vai olhar as Escrituras Sagradas, José e Maria eram descendentes da família real de Davi, ou seja, Jesus, Mateus 1:1 diz, livro da genealogia ou geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Mateus 1:1. Quer dizer, eles estão ligados à família real, porque Deus disse que não faltaria um sucessor no trono de Davi para reinar. A monarquia, ela esteve de pé até... Ela foi inaugurada pelo rei Saul, sucedida por Davi e depois por Salomão. A monarquia unida. Depois da morte de Salomão, ela se dividiu em Reino do Norte e Reino do Sul. O filho de Salomão, Roboão, que é o neto de Davi, ficou com o Reino do Sul. E o Reino do Norte ficou com Jeroboão, que era um general do exército de Salomão. E assim começou uma dinastia do Norte, uma dinastia do Sul. E Deus disse que não ia faltar um descendente para Davi no trono. O descendente real de Davi, que iria governar, que a partir dele reinaria eternamente, foi Jesus. O anjo, quando apareceu a Maria, ele disse no capítulo 1, veja o texto sagrado que diz, versículo 31, capítulo 1 de Lucas 31 em diante. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. É de linhagem real. Está ligado à monarquia. A monarquia, ela durou do reino do norte. Começou com Jeroboão, depois da morte de Salomão.
de Jeroboão até o rei Oséias, é o último. E os assírios vieram e arrancaram, foi deposto do poder, não teve mais monarquia do norte, nem houve restauração dela. A monarquia do sul, que depois da divisão de Salomão morreu, foi Roboão até Zedequias, que é o último representante que foi arrancado do poder pelos babilônios, é o último rei. Eles vão para o cativeiro babilônico e da descendência de Davi retorna Zorobabel, se torna governador, muitos governadores vão surgir, mas nenhum rei da casa de Davi. Então Jesus é o que vem para restaurar o trono de Davi, o governo, mas não um governo centrado na Judéia, exclusivo para um povo, mas para o mundo, porque ele aponta para um reino eterno, que não tem fim. E José e Maria vão receber Jesus, eles não vão gerar Jesus, porque Jesus é gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Não foi escolha de Maria nem de José isso. Mas depois eles vão gerar alguns filhos, Tiago, José, Simão e Judas, filhos do casal José e Maria, e também irmãs, não sabemos quantas, diz no plural. Então, duas como forma representativa. E, nesse sentido, a família de Jesus, né? Da raiz de Jessé ele vem, descendente de Jessé. Mateus capítulo 1, você lê a primeira parte do capítulo, a genealogia de Jesus, está dividida em 3 partes, de 14, até o retorno do cativeiro babilônico, e chegar em José e Maria para mostrar que ambos estão ligados à casa de Davi, ou seja, tanto José quanto Maria. Tanto Lucas registra no capítulo 3 a genealogia, quanto Mateus no capítulo 1, colocando os dois na família real. O casamento deles aconteceu depois que o anjo do Senhor revelou a José que sua noiva estava grávida e o filho de seu ventre fora gerado pelo Espírito Santo. Se não houvesse a intervenção divina, como José aceitaria uma mulher grávida para casar? Né? E se ela engravidasse antes do casamento, ela seria punida com apedrejamento. Posteriormente, José só se relacionou sexualmente com Maria após o nascimento de Jesus. Podemos inferir isso a partir do relato do evangelista Mateus. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher e não a conheceu. Outra tradução diz, não teve relações com ela, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs o nome de Jesus. Mateus 1, 24 e 25. A tradição romana diz que Maria permaneceu perpetuamente virgem. Tem a doutrina da virgindade perpétua de Maria. Ela nunca deixou de ser virgem, José nunca a tocou. Mas isso é doutrina da tradição, não tem sustentabilidade diante da referência bíblica que diz que José não a conheceu até que ela deu à luz a seu filho. Os filhos de José e Maria. Jesus foi o filho primogênito de José e Maria, conforme Lucas 2:7, e nasceu o primogênito, quer dizer, o primeiro. A palavra primogênito, protótocos, tanto pode ser o primeiro de uma sequência, como pode ser o mais exaltado, o mais elevado. Mas aqui diz respeito à concepção de Maria, o nascimento, o parto, e diz primogênito em relação ao aspecto físico, que viriam outros filhos. Não no sentido de colocar a palavra primogênito. Jesus é o primogênito da criação, não é o primeiro ser criado, é o mais exaltado. Esse título é dado a Davi, que era o filho mais novo, e recebeu o título de primogênito na casa de Jessé, o mais exaltado, chegou a ser rei. Esse título foi dado a Efraim, o filho mais novo de José. O mais velho era Manassés, mas substituiu a primogenitura e ele é chamado de primogênito, exaltado acima do irmão, embora
por ordem de nascimento físico, o primeiro fosse Manassés. Assim, no caso de Jesus, por nascimento físico, Jesus é o primogênito. Então, tem mais irmãos? Não no sentido de mais exaltado. Os irmãos de Jesus não aceitaram o seu ministério, os filhos de José e Maria depois de Jesus. O Evangelho de Mateus, capítulo 12, 47 e 48, diz que Jesus é procurado por Maria e seus irmãos e irmãs. E ele diz: quem são meus irmãos? Quem são minhas irmãs? É todo aquele que faz a vontade de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, esse mesmo episódio da busca por Jesus está em Mateus 12, 47 e 48, Marcos 3, 33 e 34 e Lucas 8, 19 a 21, o mesmo episódio, testemunhado nos 3 evangelhos. Aqui vai dizer: não estão entre nós seus irmãos, aí faz a lista: Tiago, José, Simão e Judas e suas irmãs, Mateus 13, 55 e Marcos 6 e 3, a mesma referência sendo testemunhada em 2 evangelhos. Depois, João 2 e 12 diz que Jesus foi. Veja o que diz, João 2 e 12. Esse é o testemunho das Escrituras, que está acima da tradição. Embora a palavra irmão se aplicasse a familiares, parentes, outros, primos ou amigos, estivesse ligado à família, mas existe também o contexto consanguíneo, quando se coloca o grupo ali presente, ligados pela mãe. É o que acontece no registro sobre Jesus, nunca com uma relação de grau parentescos distantes, mas aquele mais íntimo possível. 2 e 12 diz assim: depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Ou seja, os discípulos eram para ser chamados de irmãos, se fosse irmão no sentido geral. Mas o texto sagrado testemunha. No capítulo 7, versículos 3, 5 e 10, seus irmãos mandam Jesus ir para a Judéia, para Jerusalém, se manifestar em público, se ele quer ficar conhecido. E o texto diz: porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Você está vendo uma rejeição a Jesus. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 14, diz que todos foram orar, inclusive Maria e os irmãos de Jesus. Em Atos 1 e 14. Em Gálatas 1 e 19, Paulo diz: e não via nenhum dos apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor, e a Pedro, irmão do Senhor. Tiago 1 e 1, Judas 1 e 1, que diz que eles são servos do Senhor, e diz que Judas é irmão de Tiago. E nós vemos aqui que Tiago e Judas são irmãos. A arqueologia recentemente encontrou uma urna ossuária que estava escrito: Tiago, irmão do Senhor, filho de José. Ou seja, bate literalmente Tiago, irmão do Senhor, que seria Jesus, filho de José. Uma urna ossuária polêmica, mas que já se comprovou ser verdadeira. Então, a família de Jesus, ela está aí o tempo todo. O modo de criação de Jesus, ou seja, a formação, a educação de Jesus. Jesus, o Filho especial. A despeito de Jesus ter sido especial, ou seja, ser o Filho de Deus, ter sido gerado, José e Maria não tinham consciência de que, de fato, Jesus era no termo de ser Deus encarnado. Sabia que ele foi gerado pelo Espírito Santo, mas saber que ele era Deus, essa revelação foi se dando aos poucos para o mundo. Isso demorou essa compreensão. Então ele sabe que é um garoto especial, foi gerado, que é o Messias, mas que ele é essencialmente divino, 100% Deus, não tem essa consciência, até que Jesus vá se revelando no tempo certo.
E daí que ninguém tem essa consciência. A despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. Eles sabiam que havia algo de especial na vida do primogênito, pois lhes fora revelado que ele seria o Salvador, o Filho de Deus. Nesse sentido, José e Maria souberam administrar essa diferença sem diminuir os outros irmãos. O autor está pressupondo, dado a integridade de José e Maria, embora os textos não nos mostrem isso. Conheceremos melhor a maneira como nosso Senhor se desenvolveu segundo a sua humanidade, analisando as fases da vida: infância, adolescência e a juventude. A infância de Jesus, após nascer em Belém da Judéia, conforme Lucas capítulo 2, nasceu e estava profetizado em Miqueias capítulo 5, que ele nasceria em Belém da Judéia. Nosso Senhor foi colocado num coxo para ração aos animais. Não havia lugar para ele na estalagem, e é o que diz o texto sagrado, capítulo 2, versículo 7. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. É aqui que vai ganhando forma a história de Jesus. Não se tratava de um objeto de um palácio real, pois seus pais não tinham uma alternativa. Depois de 8 dias, José e Maria levaram o menino para a circuncisão e lhe deram o nome de Jesus. É quando então assumia o nome público do garoto, quando ele era circuncidado. Versículo 21. Completado 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Tanto foi revelado pelo anjo, o nome. Esse é o nome que vai ser dado. Tanto foi dito a Maria quanto a José, que seria esse o nome. Jesus, Yeshua, Salvador, salvação de Deus. Todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante aos dos outros meninos nascidos de Israel. Nosso Senhor teve uma infância como a de qualquer menino. É tão provável que José e Maria não só levaram ele ao 8º dia para a circuncisão, como também levaram as oferendas da purificação da mãe dele. Veja só, versículos 23 do capítulo 2 e 24. Conforme está escrito na lei do Senhor, 22 a 24. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Veja só. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. Então era o primogênito de Maria, ele precisava ser consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos, que era a oferta mais pobre, e o que mostra a condição social da família que Jesus nasceu. E começa essa trajetória no meio de uma família pobre. Ele precisava dos cuidados de seus pais. Ele cresceu na Judéia, se desenvolveu com alimentação e proteção, saúde mental e física, principalmente a vida espiritual. Tudo isso Jesus teve naturalmente. Ele teve de deixar sua terra provisoriamente, tendo de ir para o Egito para escapar da fúria do rei Herodes. Então já teve essa experiência de dor na infância, o desespero, a fuga, ir para o Egito. E no tempo certo volta com o menino. Para se cumprir a profecia do Egito, chamei o meu filho. Está se cumprindo em cima de uma criança todo um projeto divino. A adolescência de Jesus. No Evangelho de Lucas, o texto bíblico declara que Jesus havia crescido em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Na Bíblia, a informação que temos a respeito da adolescência de Jesus foi uma experiência aos 12 anos em Jerusalém com os doutores da lei. Nessa idade, o menino judeu, ao introduzir
o menino judeu é introduzido na vida religiosa e se torna um filho da lei, um bar mitzvah. De acordo com a tradição judaica até hoje, o menino judeu ele é criado dentro de casa lendo a Torá, aprendendo atrás do ouvido, somente pela audição. Ele não tem autoridade para ler a Torá, a lei de Deus, em público até completar 13 anos de idade. Alguns acham que quando a Bíblia diz que Jesus foi naquele ano, com 12 anos para Jerusalém, é que no final do ano ele completaria os 13. Já que a Páscoa se dava no mês de Abib ou Nissan, e Abib é o primeiro dos meses. Então Jesus foi na Páscoa dos meses judaicos. E se o nascimento de Jesus se deu depois da primavera, no intenso verão, já que fazia muito calor, e os pastores tinham que pastorear à noite, porque durante o dia não suportava de tão quente, então Jesus naquele ano haveria de completar os 13 anos de idade. Então ele pôde ter feito o seu bar mitzvah nesse período. Acredita-se assim. O fato de Jesus estar conversando entre os doutores não é o seu bar mitzvah, que o bar mitzvah acontecia com a presença do pai. Até hoje é fundamental que o bar mitzvah exija a presença do pai dele, que fará uma oração por ele na hora, dizendo que a partir desse dia ele vai se tornar responsável pela lei de Deus. Então Jesus, segundo o texto de Lucas capítulo 2, diz o texto sagrado aqui, veja só, os pais levaram ele para ser circuncidado no 8º dia, versículo 21, e deram o nome de Jesus, provavelmente numa sinagoga lá de Belém. Depois foram a Jerusalém, versículo 22, para apresentá-lo ao Senhor, fizeram ofertas no templo de pombas e rolinhos. Ali, Simeão tomou Jesus nos braços no templo, e a profetisa Ana também chegou e profetizou acerca de Jesus. Versículo 39 do capítulo 2. Cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Ou seja, é quando eles vão para Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Versículo 41. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Anualmente, ou seja, todos os anos, José e Maria cumpriam a grande peregrinação para a festa da Páscoa. Eles estavam lá para cumprir com as festas religiosas, né? A juventude de Jesus, dos 12 aos 30 anos de idade, a adolescência e a juventude de Jesus são praticamente desconhecidas. As únicas informações que a história nos fornece são as que estão reveladas nos evangelhos. Depois da experiência com os doutores da lei em Jerusalém, a Bíblia relata apenas que Jesus voltou a aparecer quando tinha 30 anos e ao ser batizado por João Batista. Porém, nós podemos ver aqui no texto de Marcos 6:3 que Jesus aprendeu o ofício de carpinteiro e era conhecido como o carpinteiro. Outro detalhe, quando Maria começa a procurar Jesus, Mateus capítulo 12, diz assim, capítulo 12 de Mateus, já li esse texto hoje, já citei, versículo 47.
E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Não disse teu pai. Provavelmente José morreu muito cedo, é o que diz a tradição. Muito cedo. E não se fala do seu pai nesse aspecto, veja. E ele teve que trabalhar também muito cedo, porque o profeta Isaías diz que ele foi um homem experimentado nos trabalhos e de muitas dores. Teve que ajudar sua mãe a criar os irmãos. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, e de Judas, e de Simão, e estão aqui conosco suas irmãs, e escandalizavam-se dele? O Evangelho de Marcos, quando Jesus começa, aliás, de João, quando ele inicia o seu ministério, e o texto sagrado diz que Jesus é convidado, diz assim, para um casamento, e ali ele manifestou a glória. E o versículo 12 do capítulo 2 de João: depois disso desceu ali ele para Cafarnaum com sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, mas não disse seu pai. É que José provavelmente está morto. Ele teve que assumir a função de carpinteiro e ficou conhecido. Não é este o carpinteiro? Na região prestando serviço. Então a juventude de Jesus é marcada pelo trabalho. E o texto de Lucas 4, 16 e 22, está aqui, ó, 16 e 22, diz: e chegando a Nazaré, onde fora criado. Ou seja, ele não saiu de Nazaré. Se dizer que Jesus foi para o Oriente, para a Índia, para aprender, ou outro lugar, para a Judéia, com os essênios, é mentira, porque a Bíblia diz: chegando a Nazaré, onde fora criado. Ele foi criado em Nazaré. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saiu da sua boca, e dizia: não é este o filho de José? Ou seja, ele agora está começando o ministério público e ele é lembrado como filho de José. É conhecido na comunidade de Nazaré, onde desenvolveu a infância. Seu pai era carpinteiro e ele se tornou carpinteiro. Essa é a vida de Jesus, tá certo? Quando Jesus tinha aproximadamente 21 anos de idade, nasceu a filha de Jairo, que com 12 anos lá na frente, Jesus vai curar ela. Da mesma forma, começou a adoecer a mulher do fluxo de sangue. E assim era a vida de Jesus. Então, o tríplice desenvolvimento de Jesus. Crescia Jesus em sabedoria, que é um crescimento cognitivo, que é o processo de desenvolvimento de captação de informação, que é o crescimento intelectivo do intelecto, quando a razão dele começa a se formar para que ele possa conhecer o que está à sua volta, e se conhecer é a capacidade de saber quem sou eu, qual a minha identidade. E nós podemos ver isso, que Jesus manifesta essa capacidade já de entendimento de quem é ele aos 12 anos de idade. Quando Maria chega para ele e diz assim, juntamente com José, no capítulo 2, eles foram para a festa da Páscoa, e como era o costume deles, terminados os dias da festa, versículo 43, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Voltavam as grandes caravanas das peregrinações, e muitas vezes os garotos, adolescentes, ficavam juntos. Então, como era tradição, e todos os anos se regressarem, Jesus voltava com seus amigos. E quando José e Maria percebeu que vai fazer o acampamento, parar no meio da estrada, acampar, montar sua tenda, que a viagem era longa, que eles percebem que Jesus não está entre eles. Versículo 44 diz assim: pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Aqui Jesus não está ensinando nada fora do padrão. Ele está correspondendo a um garoto de 12 anos que está preparado para fazer o bar mitzvah a respeito da Torá e da lei.
Ele ouvia e ele interrogava. Veja que interrogar aqui é fazer perguntas. Ele perguntava aos doutores da lei. E o texto diz que e todos os que o ouviam, muitos se admiravam de sua inteligência e das suas respostas. Como Jesus conhecia a Torá. Estavam admirados da sua inteligência e das suas respostas. Ele não estava dando uma resposta mirabolante, com poderes sobrenaturais. Não. Ele estava dentro de um padrão normativo de um menino judeu. E todos estavam admirados. Como esse menino é inteligente, como ele sabe das coisas. E vê o crescimento de Jesus em sabedoria aqui, fica claro. E o texto diz assim: logo que seus pais viram, 48, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estávamos à tua procura. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabia que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que ele dissera. Quem não compreende aqui é José e Maria. Mas Jesus está compreendendo o que está dizendo com 12 anos. Ou seja, a partir dos 7 anos de idade, a criança já tem a capacidade de saber quem é ela, seu nome, sua família, saber o que é a morte, o que é a vida. E Jesus tem 12 anos, está pronto para o bar mitzvah e já tem consciência da sua identidade messiânica. Não sabia que me convém estar na casa. Aí José e Maria não compreenderam isso aqui, porque eles não entendem que Jesus é Deus. Eles entendem que é o Messias. E desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Ou seja, Jesus, ele tem consciência e o dever que deve obedecer a José e Maria como pais físicos, que representam pais biológicos. E Maria é a mãe biológica, porque ela foi gerada no ventre dela. Porém, guardava todas essas coisas no coração. Veja só, Jesus era submisso, era obediente a José e Maria. E não era só a um, era-lhes submisso. Aos dois, ele era obediente. Então ele crescia em estatura física, era uma questão mais natural possível, a criança desenvolver suas habilidades sensório-motoras, o aspecto físico dele está crescendo, desenvolvendo, até chegar aos 30 anos de idade. É isso que podemos ver. Graça diante de Deus e dos homens. Ou seja, Jesus tem um crescimento sócio-espiritual ou espiritual-social. Por que espiritual na frente? Porque ele diz diante de Deus e dos homens. Isso aqui revela a graça para com Deus. Pai tinha a ver com a consciência de Jesus quanto à sua natureza e missão. Essa consciência pode ser constatada no episódio em que seus pais o acharam no templo. Gentilmente ele responde: porque me procuráveis, não sabia, eis que me convém estar em tratar dos negócios de meu pai. Já a graça para com os homens tinha a ver com a sua personalidade carismática, no sentido de atrair pessoas para ouvir a sua mensagem. O carisma do nosso Senhor se revela ao abrir a boca para falar do reino de Deus. Embora a gente veja aqui que ele está discutindo sobre assuntos da Torá. Perguntas e respostas bem interessantes, mas socialmente Jesus está dentro de um padrão de um garoto, né? Quais as lições importantes? Olhando para o desenvolvimento de Jesus, em sua família, podemos aprender que a educação de filhos cristãos tem a ver com desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual. Os pais precisam ter essa consciência de que está sob a sua responsabilidade prover um ambiente propício para que os filhos se desenvolvam de maneira saudável e geral. Outro fator de destaque é a sabedoria dos pais de Jesus em não manifestar predileção pelos filhos, ou seja, Jesus é mais importante que os outros, embora sendo, não foi tratado como se fosse, para que ninguém desconfiasse ou viesse impedir os projetos de Deus na vida de Jesus. Aliás, ninguém podia impedir, né? Por exemplo, a singeleza de Maria em guardar tudo no coração revela uma personalidade discreta,
não precipitada e equilibrada. Equilíbrio e bom senso não podem faltar na educação dos nossos filhos. Então, Maria, nisso aí, deu uma grande lição para todos nós. Enfim, essa linda obra de arte aí, sempre tem muitos quadros da antiguidade, mostrando Maria sempre na tecelagem, aí no seu tear, com o fio do tear, Maria, e Jesus sempre próximo do Pai, aprendendo na carpintaria, tá certo? A família de Jesus é um exemplo de boa formação familiar a respeito dos pais. Aprendemos a ser equilibrados, ponderados e não manifestar predileção pelos filhos. A despeito de filhos, nosso Senhor foi obediente e atencioso aos seus pais em todas as coisas. Que nossa família seja um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual, emocional e social de nossos filhos. Quando Jesus se manifestou como pregador a partir dos 30 anos e assumiu algo diferente da vida de carpinteiro, seus irmãos não queriam entender nem aceitar. Mas chegou o momento em que houve o resgate da família de Jesus e a tradição mostra como Tiago se tornou um grande líder na igreja primitiva, o irmão de Jesus, diferente do Tiago, o apóstolo. Ok? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua aula, que Deus abençoe o seu aprendizado. É um prazer estar com você e na próxima semana, se o Senhor nos permitir, estaremos com a última aula do trimestre, tratando justamente do último tema, a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Até lá, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço.